Então eu finalmente criei vergonha na cara e resolvi começar a arrumar esses benditos livros aqui nas prateleiras, né? As estantes já estão arrumadas, mas eu preciso limpar de novo, porque desde que eu arrumei até o dia de começar a arrumar as prateleiras, já tá tudo empoeirado, dá pra ver daqui, ó, as marcas de poeira. Não vou nem dar um zoom no vídeo pra vocês não assustarem, mas tá muito empoeirado mesmo. E as prateleiras eu limpei 1 ou 2 dias atrás, e agora eu tô começando a colocar os livros no lugar. Já arrumei a estante de mangás, como vocês viram aí. Eu resolvi deixá-la ali no cantinho, perto da janela, e eu ainda não sei se eu vou colocar uma cortina aqui no quarto, porque, tipo, eu não queria, porque não precisa, a janela tem um adesivo fosco ali, então, tipo, a cortina seria mais pra proteger os livros do sol do que pra esconder alguma coisa aqui dentro da vista da rua lá de fora. Então, é isso. Hoje nós temos a missão de terminar de arrumar isso daqui. Eu comecei já na noite anterior, mas eu já vou fazer algumas alterações no que eu consegui arrumar até agora, porque ainda tem as prateleiras ali naquele cantinho, tá vendo? E aí eu esqueci que tinha elas ali, tava tentando encaixar tudo aqui. Então, eu vou passar alguns livros pra lá. Aqui vai ficar basicamente só fantasia, porque eu me toquei de que eu tenho muito livro de fantasia e o espaço que eu tinha separado pra eles não vai ser suficiente. Então eu já vou começar limpando aquele lado de lá que eu não limpei. Eu limpei no dia que eu furei as prateleiras, mas não limpei depois disso, então já tá com um pouquinho de poeira também. Aí eu vou limpar e já vou passar os livros que estão aqui, que já estão limpos, pra lá. E é isso. Vamos lá, mais uma saga de limpeza e organização dos livros, limpando um por um. E eu vou colocar alguma coisa aqui pra assistir, que é sempre bom, não é mesmo? Eu adoro assistir vídeo de pessoas limpando e arrumando seus livros enquanto eu limpo e arrumo os meus. Então, se você tem algum livro pra limpar, algum estante pra arrumar, já aproveita que você tá assistindo esse vídeo aqui. E também, se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita para se inscrever e ativar as notificações, ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Já deixa o seu like por aí também se você está acompanhando essa saga da mudança. E essas são as últimas etapas aí, né? Organizar e terminar de decorar. Então, vamos lá.
Como vocês viram aí, eu trouxe uma pilha de livros aqui pro meu lado para poder facilitar as coisas. E todos os livros que eu trouxe são de fantasia, que é o que eu vou colocar aqui agora. Então eu tô limpando tudo primeiro para depois separar eles mais ou menos, não sei se por editora, por tamanho, e colocar ali do melhor jeito possível. E eu já organizei um pouco também lá do outro lado, já mostrei, né? E agora eu só preciso dar um jeito nos livros de fantasia, porque aí o espaço que sobrar fica para os outros gêneros que eu tenho aqui. Então, ficção científica, suspense, livros mais infanto-juvenis, alguns livros em inglês. E agora eu vou fazer uma pausa para lanchar. São 4 horas da tarde e depois eu continuo. Mas assim, ainda falta coisa. Terminei de limpar os livros que eu tinha pré-selecionado, que eu coloquei aqui do meu lado. E agora eu vou guardar eles, só que eu ainda não tenho uma noção de como que eu quero guardar esses livros. Então eu vou começar a colocar eles aqui nas prateleiras, testar pra ver se o que eu tenho na cabeça vai dar certo. E aí vocês vão acompanhando tudo do lado daí. E se eu resolver fazer alguma mudança, eu vim atualizar. Breve atualização sobre o que rolou. Eu tentei virar os livros pro outro lado, porque eu tava incomodada com o fato das cores das lombadas não estarem combinando muito bem. Então, aqui nessa altura, tipo, até que ficou legal, né? Ficam as lombadas mais escuras, vermelhas, brancas e tal, combina com o canal. Aí aqui tem, tipo, um laranja, um azul, verde, não tá combinando. E aí eu tava tentando virar as lombadas, mas eu também não gostei, porque eu gosto de ver um por um, né, o que eu tenho. Às vezes eu preciso gravar algum vídeo que precisa tirar muitos livros, então ia demorar muito mais pra tirar livro por livro. E aí ainda tem aquelas 2 prateleiras lá em cima vazias e alguns nichos na estante também. Então aqui a gente tem esse nicho vazio, tem um nicho ali embaixo que também eu vou esvaziar, vou tirar aquilo ali, então ele tá vazio. E por enquanto é isso. Aliás, os livros da Dark Side estavam aqui e eu tirei para poder descer um pouco mais os outros livros de fantasia, para poder caber tudo aqui. Agora ainda tem aquele espaço ali para preencher, que eu acho que vai ficar com alguns livros de thriller e ficção científica. E ali em cima eu acho que vai alguns YAs. Vamos ver o que vai caber.
Depois de 2 dias de limpeza e organização intensa, os livros estão finalmente em seus devidos lugares e agora eu vou passar assim por cima só para mostrar uma geral como ficou, explicar o que eu coloquei em cada coisa. E o cabide ali atrás tá parecendo uma pessoa de tanta roupa que tem em cima dele. Mas vamos lá então, que tem 4 partes para mostrar, porque tem a estante dos mangás também. Tem as estantes, tem prateleira aqui e tem prateleira lá do outro lado. Começando então com a estante de mangás, eu coloquei ali em cima os mangás de Alita. Do lado tem os mangás de vampiro, de bicho zumbi, sei lá o que é aquilo. Aí aqui embaixo a gente tem os mangás mais históricos, então tem ali Rosa de Versalhes e Inocente, que são sobre a Revolução Francesa. E ali do ladinho tem Bestiários, que eu não sei sobre o que é, porque eu não li ainda. Descendo mais um pouquinho, a gente tem umas coisas mais sobrenaturais. Então tem ali Death Note, tem um mangá de bruxa, que tá ali no cantinho. E temos Aijin e uns mangás novos ali de um gato samurai, que eu esqueci o nome, acho que é Nekogahara, alguma coisa assim. E um negócio de anjo. E esse último nicho ainda tá vazio, então eu preciso de mangás para preencher. Vindo para as prateleiras, eu tentei organizar mais ou menos por gênero. Então lá em cima tem um pouco de apocalipse, ficção científica, alguma coisa assim. Aqui embaixo tem um pouco de sobrenatural. Aí descendo a gente tem fantasia, tipo, muitas e muitas prateleiras de fantasia. Tipo, até aqui é fantasia. E só aqui embaixo que são os clássicos. As estantes eu mudei um pouquinho a organização, porque estavam sobrando alguns nichos e estava faltando espaço nas prateleiras, então eu passei alguns livros das prateleiras para as estantes para poder preencher os nichos e liberar a prateleira. Então lá em cima ficou a mesma coisa que estava antes, os livros da Anne Rice de um lado e os do King do outro. Descendo aqui a gente tem um pouco de tipo contos de fadas, os livros da Anne e outros livros da autora também. Senhor dos Anéis, A Roda do Tempo, Sarah J. Maas, Crepúsculo, Bernard Cornwell, Harry Potter, mais Bernard Cornwell. Passei os livros da Darkseid para a estante para liberar uma prateleira inteira, porque tava faltando espaço. Então eles ficaram aqui onde antes eram os livros do Clube de Literatura Clássica. Aqui nesse cantinho esse nicho estava vazio também, eu não sabia o que colocar. Então eu coloquei os livros de Percy Jackson e as Crônicas de Nárnia. Ali embaixo tem aquela pilha de livros que eu vou colocar em um móvel que eu ainda vou montar no próximo vídeo, mas eu já deixei eles ali separados. E aqui tem Outlander, George Martin e os livros de Star Wars ficaram no mesmo lugar de sempre. E no último nicho ali próximo do chão a gente tem os livros do Clube de Literatura Clássica que eu desci. Tem ali alguns livros mais infantis. E eu desci os livros do Clube Biblioteca Alta Cultura também, que ficaram ali no cantinho. E assim ficou a nova organização da estante. E aqui do outro lado da estante, então, eu tenho mais uma coluna de prateleiras. E teve que ficar aqui porque era o lugar que sobrou depois, mas ainda tem algumas paredes livres para poder preencher com mais prateleiras ainda. Então do lado de cá eu coloquei basicamente tudo que sobrou, né, tudo que faltou para colocar do lado de lá. Então, começando com lá em cima, tem alguns thrillers, suspenses, livros de terror. Eu tirei bastante coisa, sério, eu devo ter tirado mais de 100 livros, então eu fiquei só com isso.
de thriller e terror. Aqui embaixo tem mais thriller e terror. Ali também tem YA, um pouquinho de ficção científica, mas que os personagens são jovens, então eu encaixei ali. Um pouquinho de drama, distopia, fantasia infantil, sei lá o que é aquilo. Descendo aqui a gente tem mais YA e um pouco de drama, enfim, coisas do tipo. E aqui a gente começa com os romances de época e históricos, que vai até lá embaixo. Passei meus livros da Julia Quinn pra cá, eles ficavam nas estantes, mas acabei passando eles pra cá pra ficar junto com os outros romances de época. Ali embaixo tem mais romances de época, mais livros do Bernard Cornwell e alguns livros históricos, assim, que se passam em alguma época histórica, mas que não se encaixam em lugar nenhum. Aqui embaixo, então, tem mais alguns livros históricos. Acho que a maioria é mais, tipo, medieval. E ali tem algumas biografias também. E aqui embaixo, mais livros históricos e alguns de mitologia, que eu coloquei ali no cantinho, porque são poucos, e aí coube tudo certinho ali. E ali embaixo, tipo, no chão mesmo, eu coloquei esses livros aqui, que, tipo, eles não são nada. Eles têm histórias, são livros de ficção, mas eu não leio, não tenho interesse nas histórias, só uso de enfeite para as fotos do Instagram. E nunca nenhum sebo quis pegar eles, então eles ficam ali de enfeite. Coloquei os 2 boxes que sobraram ali, que ficavam na estante também, mas acabou não sobrando espaço para eles. E esses 2 livrinhos aqui de 1001 livros e 1001 séries de TV. Então foi assim que ficou essa fileira de prateleiras. Essa daqui eu tive um pouco mais de facilidade de arrumar, porque os livros meio que, sei lá, se combinam entre si, os gêneros são parecidos e tudo mais, então foi mais fácil do que as prateleiras do outro lado.